Alô, meus amigos, minhas amigas deste meu canal do YouTube, DIP Mundo Direito Público. Volto a falar com vocês sobre as eleições municipais que serão realizadas no dia 4 de outubro deste ano de 2020. E eu iniciei alguns vídeos anteriores e vou continuar hoje falando sobre as 11 condutas que são vedadas aos agentes públicos no ano eleitoral, ou seja, neste ano de 2020. Aos agentes públicos aqui eu quero dizer aos servidores públicos, aos candidatos a prefeito, aos candidatos a vereador. A eleição deste ano vai ser para a escolha de prefeito e vereadores para as câmaras municipais. Então é para você que eu dedico este vídeo de hoje. Você que é um agente público, servidor público, você que não é servidor público, mas tem um contrato com o município, você que desenvolve um papel essencial, de essencial interesse aí para a administração, nas comissões da prefeitura, nas comissões de licitação, nas comissões de avaliação de bens móveis e imóveis, nas comissões de controle interno, enfim, você que faz parte da administração pública, que não é candidato, mas que é servidor, esse assunto também vai lhe interessar, porque você é um agente público, tá? E o assunto aqui nós estamos destinando a este profissional, a esta figura jurídica que nós chamamos de agente público. Aqui compreendidos os agentes políticos, de um modo muito especial, que são os candidatos a prefeitos e a vereadores para as próximas eleições. Eu escolhi 11 condutas vedadas previstas na lei das eleições, que é a Lei 9.504 de 97, e essa previsão está em seu artigo 73 e nos seus incisos, onde eu destaquei algumas que eu entendo importantíssimas e que de observação obrigatória por essas pessoas, por esses agentes públicos, que devem ser seguidas e obedecidas nesse ano eleitoral, sob pena de ser aplicadas as sanções previstas também na lei. Então nós vimos até agora dessas 11 condutas que são proibidas as suas práticas durante esse período eleitoral, nós vimos até agora 4. A primeira delas, onde eu falei sobre a cessão e utilização de bens públicos, o uso da máquina pública pelo prefeito, o uso da máquina pública pelo prefeito em seu próprio benefício, sendo ele candidato à reeleição, o uso da máquina pública pelo prefeito para tentar reeleger o seu sucessor. E coloquei aí quais são as proibições nesse sentido, não é? Não há necessariamente que parar a administração, mas tem determinadas situações que não podem ser praticadas porque você estaria se beneficiando com isso ou beneficiando o seu candidato. Da mesma forma, nós temos a segunda conduta, que é o uso de bens e serviços de caráter social, que devem ser utilizados da forma pela qual foram criados, foram instituídos, e não para fins eleitoreiros. Também falei sobre a terceira conduta proibida, que diz respeito à cessão de servidores ou empregados e o uso de seus serviços pelos partidos políticos, pelos candidatos, pelos agentes públicos de modo geral. E a última e quarta conduta que eu mencionei destas 11 é a que diz respeito ao uso de bens e serviços de caráter social de forma equivocada pelos candidatos com o fim eleitoreiro, que é proibido. E falarei hoje sobre a quinta conduta vedada aos agentes públicos nesse ano. Peço a atenção de você que é prefeito municipal, peço a atenção de você que é vereador, que pode se encontrar ou se deparar com uma situação como essa que eu vou dizer aqui, você que é servidor público, que realmente é necessária essa observação, sob pena de serem aplicadas sanções severíssimas aos responsáveis pela prática desses atos. A quinta conduta prevista no artigo 73
da Lei 9.504 de 1997, eu estou utilizando aqui o seu inciso 8, de número 8 do artigo 73. Qual é essa conduta proibida do inciso 8 do artigo 73? O que diz a legislação, o que diz o texto da lei nesse sentido de proibição? Diz o seguinte, fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei, ou seja, desta Lei 9.504 de 1997, até a posse dos eleitos. Muito bem, vamos analisar então, de uma forma mais tranquila agora e mais calma, esse texto da lei, esse texto proibitivo que prevê essa Lei 9.504 em seu inciso 8º, ou 8 do artigo 73. Fazer na circunscrição do pleito. O que quer dizer circunscrição do pleito? Fazer na circunscrição do pleito. Isso significa fazer na circunscrição onde está sendo realizada aquela eleição, ou seja, no município. E aonde nós vamos tirar esse conceito ou esse entendimento de que a circunscrição do pleito significa o local onde está sendo realizada a eleição. Nós vamos buscar isso aí no Código Eleitoral. No seu artigo 86, diz o seguinte: nas eleições presidenciais, a circunscrição será o país, o local. Nas eleições federais e estaduais, o estado. E nas eleições municipais, o respectivo município. Então, tá aqui de onde nós tiramos que a circunscrição do pleito diz respeito ao local onde está realizando o município. Foi tirado do artigo 86 da Lei 4.737 de 1965, que é o nosso Código Eleitoral. Então, vamos repetir. Fazer na circunscrição do pleito, ou seja, no município, pela administração municipal, revisão geral na remuneração dos servidores públicos. Nós temos que observar que o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal diz que é obrigatória a revisão geral do valor do vencimento de cada servidor público na data base estipulado pela lei própria, a lei municipal, no caso. Então, muitos reajustes são feitos normalmente em janeiro, outros são feitos em março, outros em maio. Então, depende da lei municipal. Então, o que quer dizer? Uma vez por ano, o servidor tem o direito de ter o seu valor do vencimento revisto pela administração municipal. Então, a administração municipal pode rever o valor do vencimento básico do servidor público na data base. E essa revisão obrigatória se restringe à recomposição da perda do poder aquisitivo que o servidor perdeu ao longo do ano. Então, é obrigatório que se faça essa revisão. O que nós percebemos é que muitos prefeitos não vêm concedendo esse aumento aí aos seus servidores. Quando a gente fala aumento, eu não estou dizendo aumento real, esse aumento do valor, que é a recomposição da inflação. Por exemplo, se eu recomponho a inflação de 1.000 para 1.050, por exemplo, aumento R$50, porque a inflação registrou essa variação de R$50, eu não estou dando aumento nenhum ao servidor. Eu estou recompondo a perda daquilo que ele perdeu. Ou seja, há um ano atrás, o que ele comprava com R$1.000, hoje precisa de 1.050, de acordo com o índice inflacionário registrado pelos nossos órgãos que nós temos aí
em especial o IBGE, não é isso? Que traz sempre esses índices de preços aí para nós, essa variação. Então, o que a lei, a Constituição diz, que é obrigatória a revisão anual. Agora, nada impede que, se a inflação, por exemplo, deu 5% num determinado ano, eu sou obrigado a repor isso, que eu reponha 10%, que o prefeito deu um reajuste de 10%. Aí eu posso dizer que 5% diz respeito à recomposição da perda inflacionária e os outros 5%, este sim, é um aumento real na remuneração, porque está acima da inflação registrada no período. Então o prefeito pode, se quiser, dar esses aumentos para o servidor. Obviamente, respeitando o seu orçamento, respeitando o seu limite da folha de pessoal, uma série de coisas que têm que ser observadas. Mas pode. O que a lei eleitoral prevê? Na circunscrição do pleito, no município, a revisão geral, ou seja, vou repetir, não pode fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei até a posse dos eleitos. O que quer dizer? Nesse ano eleitoral, no período que eu vou dizer para vocês aqui, não se pode dar aumento real ao servidor, e sim somente a recomposição da perda registrada pela inflação no seu vencimento. Porque o que muita gente faz, muito prefeito, muito candidato à reeleição, é que ele nunca deu um aumento real ao servidor. Quando chega no último ano da eleição, ele quer dar um aumento, mas com o fim único, obter o voto dos servidores para a sua reeleição, obter o voto dos servidores para o seu candidato a prefeito. Isso está proibido pela legislação eleitoral, porque isso aí vai trazer o desequilíbrio entre a disputa com aqueles outros candidatos que não têm acesso a esse benefício, a essa benesse que está sendo atribuída aos servidores e que está levando vantagem tanto para o prefeito se candidata à reeleição ou para o seu sucessor. Então, nesse período eleitoral, no prazo que nós vamos falar aqui agora, não posso dar aumento além da inflação. Não posso, só posso repor a perda inflacionária. Agora veja o seguinte, o legislador cometeu um erro aqui, que ele disse a partir do prazo ou a partir do início do prazo previsto no artigo 7º desta lei. Dessa lei que nós estamos analisando, o artigo 73 dela, o inciso 8º. Acontece que se nós formos no artigo 7º desta lei, nós vamos ver que lá não fala em nenhum prazo. Então foi uma falha do legislador ao fazer menção a esse artigo. Então ficou aí esse vácuo, porque fala que é a partir deste prazo até a posse dos eleitos. A posse dos eleitos se dá em 1º de janeiro de 2021. Então até a posse, que seja dia 1º ou dia 2 de janeiro, eu não posso dar aumento. Mas não é o ano todo. A partir do início do prazo do artigo 7º. Não existe prazo no artigo 7º. E como foi resolvida, então, essa circunstância, essa situação? Como que o legislador resolveu isso? O próprio Tribunal Superior Eleitoral resolveu essa questão, e tinha que resolver, porque senão não sabia a partir de quando que começaria essa proibição. Até a posse dos eleitos, 1º de janeiro de 2021. Mas começa quando? Então, através de uma resolução, o Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, em 2006, já em 2006, através da resolução 23.600, ou melhor, 22.252 de 2006, fixou esse prazo, considerando 180 dias antes das eleições, ou seja, até 180 dias antes das eleições,
eu posso dar um aumento real, além do reajuste da inflação aos servidores. A partir daí, eu não posso mais dar aumento real, só o valor da inflação. E nesse ano, para essas próximas eleições, de outubro de 2020, o TSE, através da resolução 23.606, fixou esse prazo em 7 de abril de 2020. Bom, agora clareou. Ou seja, a partir do dia 7 de abril de 2020 até 1º de janeiro de 2021, posse dos eleitos, eu não posso dar aumento real aos servidores. Somente o valor registrado pela inflação. Nada mais que isso. Ou seja, até 6 meses antes da eleição, ou seja, de 1º de janeiro de 2020 a 6 de abril de 2020, eu posso dar tanto a recomposição da inflação como o aumento real. A partir daí não posso mais. Só o próximo prefeito eleito vai poder fazer isso. Então essa proibição existe, tá certo? Então isso precisa ser observado, porque se não for obedecido, as penas são graves, nós vamos ver agora. Uma pergunta que se faz é o seguinte: suponhamos que o prefeito elabore um projeto de lei antes desse 7 de abril de 2020, por exemplo, no mês de março, e dá um aumento ao servidor, recompondo o valor da inflação e mais um valor de aumento real. Por exemplo, dá 5% recompondo a inflação e mais 3% de aumento real. Ele faz isso em março, faz um projeto de lei e manda para a Câmara Municipal. Está tudo bem? Está tudo ok? Está tudo bem que está dentro do prazo. Ele fez dentro do prazo. Mas suponhamos que esse projeto de lei fique tramitando na Câmara e só vai ser aprovado em maio deste ano. Está tudo certo? Não, está errado. Como não foi apreciado até 7 de abril, se for apreciado depois, só posso dar a inflação, não posso dar aumento real. Ah, mas se a Câmara aprovar? Se a Câmara aprovar e o prefeito sancionar, torna-se lei. Mas tanto os vereadores como o prefeito ficam sujeitos à responsabilização civil, que nós vamos tratar daqui a pouco, inclusive criminal, por ter praticado um ato em período proibido. Então, tanto o vereador que votou favorável, que votou contra, não. O que votou favorável à aprovação, que deu causa à aprovação, e o prefeito que mandou o projeto e que sancionou a lei, responde pelos seus atos. Atos ilegais. Tá certo? Muito bem. Então, já vimos que a vigência vai ser de 7 de abril a 1º de janeiro de 2021, com relação à revisão geral da remuneração. Quais são as penalidades previstas? Suspensão imediata da conduta vedada. Basta denunciar o Ministério Público, o Ministério Público pode tomar alguma posição, como partido político, algum candidato, ou algum cidadão, através de uma ação popular, e isso aí o juiz com certeza vai dar uma liminar, se for requerida, e mandar parar, não dar o aumento. Ou se já deu, devolver quem recebeu. Então, suspende-se imediatamente a conduta. Tá? Existe o pagamento de multa, que pode variar de 5.000 a 100.000 FIRs. Já falamos sobre isso. Tá? De R$ 5.320,50 a R$ 106.410, que deverá ser pago pelos responsáveis, causadores deste dano ao erário, causadores que praticaram esse ato ilegal. Pode haver, se for o caso, a cassação do registro do candidato. Se isso aí foi feito de forma intencional, com a intenção e a participação do candidato, ele pode perder o seu registro. Por que não? Se ficar provado que isso aí foi uma promessa do candidato, que uma promessa do prefeito, ou que foi feito com esse fim, pode resultar na cassação do registro, sim.
pode resultar no que nós chamamos de improbidade administrativa, do artigo 11, inciso 1 da Lei 8.429 de 1992. Como pode também, como pode não, se acontecer essa improbidade, se for caracterizada, ser aplicada as sanções do artigo 12, inciso 3 da Lei de Improbidade Administrativa. Pode haver, se for feito pelo prefeito, candidato à reeleição ou para beneficiar o seu candidato, um crime de responsabilidade, né, previsto no artigo 1º, incisos 2 e 3 do Decreto-Lei 201 de 1967. Pode ocorrer também uma infração político-administrativa prevista no artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei 201/67, que pode culminar com a cassação do mandato do prefeito e colocando-o inelegível por 8 anos após o trânsito em julgado desta decisão. Então, essa foi a 5ª conduta, tá? Que deve ser observada. Uma outra conduta, que é a 6ª conduta, proibida também prevista no artigo 7º, é aquela que nós vamos dizer que beneficia ou prejudica servidor público. O que diz o inciso 5 do artigo 73? É essa conduta que nós vamos ver agora. Diz o seguinte: nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecederem a eleição até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito desses atos. Então, isso não pode. 3 meses antes da eleição, o prefeito não pode fazer isso. O presidente da Câmara não pode fazer isso. Fazer o quê? Vamos repetir. Nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens. Aqui o legislador, quando fala em readaptar vantagens, ele está prevendo a criação de situações novas, de inovação por parte do senhor prefeito municipal, com o intuito de favorecer o servidor para a obtenção do voto do servidor. É essa a ideia que o legislador deixou registrado. Porque não impede, nada impede que nesses 3 meses que antecedem a eleição, que você conceda aos servidores aqueles benefícios, aquelas vantagens que ele adquiriu pelo exercício do cargo que estão previstas em lei. Por exemplo, os quinquênios que são vencidos aí nos 3 últimos meses antes da eleição podem ser pagos perfeitamente ao servidor. Por quê? São previstos em lei. Os adicionais noturno, de salubridade, de periculosidade, adicional de hora extra, adicional de férias, são vantagens. Podem ser concedidas nos 3 meses? Pode sim. Por quê? Porque estão previstas em lei. Não está sendo criado nada de novo. E vai ser concedido não para determinada classe de servidores, mas para todos aqueles que adquiriram esse direito, depois de tanto tempo de serviço, porque trabalharam além do expediente, porque têm férias a receber, porque trabalharam em atividade insalubre ou perigosa. Então, esses servidores podem sim receber, tá? Não posso dificultar também o exercício funcional do servidor. Não posso, de ex officio, remover servidor de uma repartição para outra com o intuito de prejudicá-lo, a não ser a pedido do servidor, que eu possa analisar e aí sim. Mas ex officio, eu, com a própria caneta, transferir um servidor do departamento A para o departamento B, porque ele é meu inimigo, é adversário político, não vai votar para mim ou para o meu eleitor, para o meu candidato, não posso fazer de forma alguma. Não posso exonerar servidor também ou transferi-lo, como já disse, sem que haja um determinado processo administrativo.
Então, tudo tem que ser feito como já era feito antes, durante toda a administração. Observando o princípio da legalidade, observando-se as leis, tá certo? Então, nos 3 meses que antecedem as eleições, até a posse dos eleitos. Então, vai ser do período de 4 de julho de 2020 a 1º de janeiro de 2021 ou 2 de janeiro, tem Câmara que faz dia 2. Então, a partir do dia 4 de julho deste ano, isso tem que ser observado, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade dos atos. Os atos são nulos, de pleno direito. Ressalvados. Aqui tem uma ressalva que a lei traz para a gente. Nada disso eu posso fazer, a não ser a nomeação de cargos comissionados, a não ser a designação e dispensa de funções de confiança, a não ser a nomeação daqueles aprovados em concurso público e que o concurso público esteja homologado até o dia 4 de julho de 2020. Então, preste atenção, os concursos públicos que não forem homologados até o dia 4 de julho de 2020, o prefeito não pode nomear ninguém. A lei não proíbe que ele faça o concurso antes ou depois desse período. Só que se for homologado depois do dia 4 de julho, ele só vai poder nomear se reeleito depois do dia 1º de janeiro. Ou aquele que ganhou a eleição também depois do dia 1º de janeiro. Esse período fica realmente proibido, tá certo? Agora, da mesma forma que a lei fala que eu posso fazer a contratação, eu posso nomear depois do dia 4 de julho, 3 meses antes da eleição, eu estou proibido nos 6 últimos meses que antecedem o final do mandato, dar aumento ou provocar aumento de despesa com pessoal, de acordo com um parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então tem que observar isso. Às vezes eu posso fazer aqui, atendendo a lei, seguindo a lei eleitoral, mas estou infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então isso tem que ser observado. Se para mim nomear aqui quem passou no concurso, o concurso foi homologado até dia 4 de julho, eu estou criando despesa com o pessoal, eu não posso. Tá certo? Tem que observar essa questão. E tenho também, posso também fazer aquelas contratações necessárias para o funcionamento inadiável de serviços essenciais da administração. Tá? Com autorização do chefe do executivo, provado que esses serviços são essenciais realmente, tá? Não vou criar uma situação para nomear, que vai aí serviços essenciais, inadiáveis à comunidade, inadiáveis aí com relação à saúde, né? A própria segurança da população, hipóteses como essas, eu posso contratar. Fora disso, eu não posso. Tá certo? Então, eu não posso praticar esses atos todos. Eu tenho as mesmas penalidades que eu já falei da anterior, aí, das outras penalidades, para os outros casos, suspensão imediata da conduta, a multa, tá certo? Cassação do registro, improbidade administrativa, crime de responsabilidade, infração político-administrativa e ficando, inclusive, inelegível, tá certo? Então, isso tem que ser observado por vocês. Então, fica aqui hoje, nesse nosso estudo, mais 2 condutas proibidas, que você que é prefeito, que vai para a reeleição, você que é prefeito, não vai para a reeleição, mas tem um candidato que você está apoiando, tome cuidado para não praticar essas condutas, que são vedadas por lei, são proibidas por lei, tá certo? Então é isso aí, fica essas 2 para vocês. No próximo vídeo eu continuarei falando sobre essas condutas. Espero que vocês tenham gostado deste meu vídeo de hoje. Peço a vocês aí que compartilhem com seus amigos, com seus colegas, que você que ainda não se inscreveu no canal, vai aí no sininho que aparece aí na sua tela, aperte aí, se inscreva, para que nós possamos continuar nosso trabalho. Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.